Bom dia, irmãos. Em primeiro lugar, queria pedir desculpa porque eu hoje de manhã nem anunciei que o Nuno e a Sara estavam cá. Eu estou tão habituado a eles já e para mim eles já são da casa. Aliás, eles são nossos, a gente é que os emprestou por algum tempo. E então, por acaso, eles estão a morar lá no norte, mas eles são nossos. E então eu nem sequer anunciei, mas está o Nuno, a Sara e o João e a Raquelita. Antes de poder dar a mensagem que o Senhor nos mostrou, vamos orar. Senhor nosso bendito e amado Pai, queremos te dar graças, Senhor, porque como ouvíamos esta manhã, Senhor, pela voz das crianças, Senhor, apenas há dois caminhos, Senhor, e há só um caminho, Senhor, só o caminho que é o Senhor Jesus Cristo, para a eternidade, Senhor. E é esse caminho que Tu nos dás pela Tua graça, Senhor, através do Senhor Jesus Cristo, Senhor. Obrigado por isso, Senhor. Obrigado porque se estamos aqui reunidos em Teu nome, Senhor, não é porque somos bons, porque não somos, Senhor. Não é porque temos mérito algum, Senhor, para chegar à Tua presença, Senhor. Não, não temos, Senhor. Mas pela Tua graça, Senhor, Tu revelaste o amor através do Senhor Jesus Cristo, Senhor. E hoje estamos aqui pela Tua graça, somente mesmo, só pela Tua graça, Senhor. E Te damos graças por cada filho Teu aqui presente, Senhor. Sabemos que esta vida, Senhor, é uma vida dura, Senhor. Mas sabemos, Pai, que somos mais do que vencedores em Ti, Senhor. Não há nada, Senhor, não há casos perdidos, não há situações que não serão resolvidas, Senhor, quando elas são levadas aos Teus pés, Senhor. E é essa paz que Tu nos dás, Senhor. É essa paz que Tu nos dizes na Tua palavra, Senhor, que não há nada que não aconteça, que Tu não saibas, Senhor, que Tu não permitas, Senhor. E Tu não nos deixas suportar acima daquilo que nós conseguimos, Senhor. São promessas, Senhor, eternas, Senhor, e ajuda-nos a segurar-nos nelas, Pai. Te agradecemos mais uma vez por estarmos aqui na Tua casa, a ouvir a Tua palavra, Senhor, e que nos conduzas agora nesta hora, no nome do Teu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. A mensagem, quem estaria aqui certamente seria o nosso irmão David Gomes, mas ele não pôde e então eu estou aqui, mas ao meditar nesta passagem, o que me levou a meditar nesta passagem foi, a semana passada fui arranjar um dente e então levei uma anestesia tão grande que fiquei com a língua dormente até às 11 da noite. E aí é que me fez pensar como é que a língua é importante. Porque vocês não imaginam, nem sequer a gente consegue comer quando metade da língua... Eu só tinha metade da língua dormente. E a gente nem sequer consegue comer porque não conseguimos mesmo, é horrível. E então eu pensei que seria bom falar um pouco acerca deste pequeno membro, mas que tem um poder tremendo, que é a língua. E então eu queria falar convosco acerca da língua. Para me basear nesta passagem, vamos abrir em Tiago. Tiago, no capítulo 3. E eu vou ler o capítulo 3 até o versículo 12. Do versículo 1 ao versículo 12. E o Senhor diz-nos assim: Meus irmãos, muitos de vós não querais ser mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso também para refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o corpo. Vede também as naus, que sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme, para onde quiser a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro, e gloria-se de grandes coisas. Vede quando grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo. Como mundo de iniquidade, a língua está posta entre os nossos membros, e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear,
está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus, o Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim, tão pouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Ao meditar nesta passagem e ao pensar um pouco na língua, e de facto a língua tem um poder tremendo. Ela foi-nos dada por Deus para nós sabermos a usar. E o grande problema é que nós convertemos-nos, aceitamos o Senhor Jesus Cristo como nosso único Salvador e muitas das vezes vivemos uma vida como crentes sem saber utilizar esta arma, porque pode ser uma arma que pode servir para a nossa própria defesa, pode servir para atacar, também é um membro que a Bíblia mostra-nos nitidamente que, e pela palavra de Deus, podemos ver que pode causar danos tremendos. Ela é comparada com um pequeno fogo e nós vemos que um fogo descontrolado é uma desgraça. Nós vemos que um fogo descontrolado faz coisas muito más. Destrói, queima, arrasa, dizima completamente, e a Bíblia fala-nos que pode haver o perigo de nós utilizarmos a língua de uma maneira tal que pode ser comparada a um fogo destruidor. Nós podemos também meditar um pouco e pensarmos que a Bíblia nos diz que nenhum homem consegue domar a língua. Ao pensarmos nisto, começamos logo a fraquejar e pensamos, eu não tenho poder sobre a língua, não consigo domar a língua, o que é que eu posso fazer? Mas a Bíblia mostra-nos nitidamente como podemos agir e como podemos ser uma bênção e como podemos ser de ajuda para com os outros e como podemos poder utilizá-la de uma maneira sábia. A língua é como se fosse a purga do nosso coração. Alguém sabe o que é uma purga? Mas para os que não sabem, todos sabem o que é uma panela de pressão. Que as senhoras têm uma panela de pressão, hoje é as bimbis, mas antigamente havia as panelas de pressão, tem um furinho, e então quando a panela está a ferver e quando borbulha de muita coisa, aquilo serve de purga, de sair. E a nossa língua é a purga do nosso coração. E a Bíblia diz-nos de que, e o Senhor Jesus Cristo um dia disse, e nós podemos ler, que ele diz assim, em Mateus, no capítulo 12 e no versículo 34, eu vou ler, a língua, e o Senhor diz assim, do que há abundância no coração, disso fala a boca. Ou seja, daquilo que o nosso coração está cheio, fala a boca. Ou seja, é a purga do coração. E como é que, se nós não conseguimos domar a língua, como é que nós conseguimos dar a volta a esta situação? E é assim, irmãos, não há ninguém que tenha o poder de domar a língua sozinho, se não deixar que o Senhor domine o seu coração. O objetivo principal é, vamos deixar que Deus domine o nosso coração, para que de facto Ele possa utilizar a nossa língua. Para que a nossa língua possa ser de facto a purga daquilo que o coração está cheio. Se nós alimentarmos o nosso coração de coisas más, a nossa língua não vai ser bênção para ninguém. De certeza absoluta. Se nós deixarmos que um fogo se descontrole, é uma desgraça. Mas nós, se soubermos controlar um fogo, é uma bênção. Nós podemos ver o que é que o fogo pode fazer. O fogo aquece, e eu que o diga, eu quando vou ao norte e vou à casa do Nuno, ele geralmente a lareira, agora no inverno, ele põe sempre a lareira acesa, e eu gosto de me sentar mesmo ali ao lado da lareira, porque eu gosto do fogo. E para já eu gosto de ouvir o fogo, gosto de ver o fogo, mas isto é um fogo controlado, não é um fogo descontrolado. E nós vemos que o fogo aquece, o fogo ilumina, o fogo é uma companhia, e às vezes nós lá em Angola, quando íamos fim de semana e íamos para a praia, ficávamos o fim de semana inteiro,
escurece muito cedo lá e às 6 da tarde eu já estava a fazer um fogo lá na praia e eu e a Wanda, as miúdas, às vezes iam-se deitar e nós ficávamos ali a olhar para o fogo, não dizíamos nada um para o outro, mas ficávamos a olhar para o fogo. Ou seja, o fogo é uma companhia. Nós podemos ver que a língua pode ser utilizada como uma boa companhia. Nós podemos olhar e pensar que a língua pode ser utilizada como luz para muita gente. Nós podemos utilizar o fogo para afastar o inimigo. E agora não, né? Que isto já não se usa isso, mas antigamente era assim. Quem vai para a mata sabe perfeitamente que o fogo afugenta os animais selvagens e nós podemos utilizar a nossa língua para combater, através da palavra do Senhor, o inimigo, que é Satanás. Nós podemos utilizar a nossa língua para isso. O fogo dirige, e nós vemos que durante muito tempo o Senhor dirigiu o povo de Israel no deserto com fogo, e o fogo edifica. O fogo também constrói. E o nosso irmão Carlos sabe disso, esteve em África, e sabe que há uma altura do ano que se deita fogo nas matas. Aqui, se eu for apanhado a pôr fogo nas matas, vou preso. Lá em Angola, não. Há uma altura do ano que a gente põe fogo para que possam nascer, queimar aquela erva seca que já não faz falta, para que possa nascer erva nova. E essa erva nova vai ser de alimento para outros animais. E isso é bom, isso constrói, edifica. E então nós podemos ver que o fogo tem estas duas vertentes. E nós, nesta passagem, nós podemos ver, há duas coisas. O fogo destrói e o fogo dirige. E nós vimos aqui, quando nos diz aqui neste versículo, vede também as naus que, sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um pequeno leme, para onde quiser, e a vontade daquele que as governa. Ou seja, ela dirige. E como é que nós podemos, à luz da palavra de Deus, saber quais são os passos, como é que eu posso saber, como é que eu posso utilizar a minha língua, a minha própria boca, para ela me dirigir? E eu vou-vos contar uma pequena ilustração. Antes desta ilustração, eu há tempos conheço uma pessoa amiga que ele fazia alergia a um medicamento e essa alergia fazia-lhe inchar a língua. E eu nunca tinha ouvido um caso desses, da língua inchar por alergia. E eu assim, há muitos crentes que a língua devia lhes inchar, mas ao pensar nisso, pensei, eu se calhar era o primeiro deles a inchar uma língua. Mas lá está, a língua é algo muito importante. E antes de continuar, eu queria-vos partilhar convosco esta ilustração. Havia um indivíduo, consta-se uma história que havia um indivíduo, há muitos anos atrás, que ele tinha um escravo. E esse escravo era um homem muito sábio. O indivíduo não tinha bom parecer, era corcunda, coxo, mas ele tinha uma sabedoria tremenda. E esse senhor, dono do escravo, ele confiava muito nele e ouvia-o muito. E um dia ele disse-lhe a ele, olha, tu vai ao mercado, está aqui muito dinheiro, e compra a coisa mais importante que tu e melhor que tu encontrares. E ele foi, para me cozinhares, para fazeres para mim. E ele foi, e depois voltou, preparou a mesa, preparou o prato, preparou tudo. E o indivíduo, o senhor, quando foi levantar lá a bandeja, era uma língua. Uma língua? Então, mas porquê que tu achas que isto é tão importante? E depois ele teve a dizer, com uma língua nós fazemos coisas boas, com uma língua nós dizemos sim, com uma língua nós amamos, com a língua nós podemos acarinhar os outros, com a língua nós encorajamos os outros. A língua é uma coisa muito importante. E o senhor ficou a pensar e disse, tudo bem. Depois disse, olha, agora vais e traz aquilo que é pior lá no mercado. E ele foi. Foi, com dinheiro, trouxe. E quando o senhor levantou a outra bandeja, era uma língua. Disse, então mas trazes uma coisa boa, trazes a língua, agora trazes uma outra língua. E ele disse, sim. Com a língua nós dizemos não, com a língua nós odiamos, com a língua nós fazemos coisas más, com a língua nós temos o poder de matar. E nós vemos ao longo da história isso acontecer. E ele disse, cabe-lhe a si escolher qual delas é que quer ficar com ela. E nós é assim, irmãos. O Senhor dá-nos a língua. O que é que nós queremos fazer da nossa língua? Queremos que ela sirva de bênção ou queremos que ela sirva de deitar abaixo, de destruir? Porque a língua é isso. Ela pode destruir ou pode dirigir. O que é que nós queremos fazer com a nossa língua? Dirigir, ser uma bênção ou destruir? É que nós temos de ter cuidado, mas muito cuidado. E não é por nós termos aceito o Senhor Jesus Cristo na nossa vida e sermos uma nova criatura que estamos livres. Pelo contrário,
somos mais atacados e estamos mais sujeitos a... Porquê? Porque é uma arma poderosa nas mãos de Satanás. E nós vemos o que é que Satanás esperava quando ele foi ter com o Senhor e ele quis que Jó pecasse. Ele queria que Jó pecasse com a sua própria língua. Ele queria ouvir da boca de Jó maldizer ao Senhor. Mas Jó prevaleceu firme. Porquê? Porque Jó soube dirigir a sua língua. Nós podemos ver nitidamente que há um versículo para mim que é em Eclesiastes que diz assim. Eclesiastes 3:7 diz: há tempo para falar e tempo para calar. Para mim, esta é a chave. Para nós sabermos dirigir a nossa língua, nós sabemos que para destruir não precisamos de aprender. É a nossa própria natureza. Pode utilizar a nossa língua para destruir. Mas para dirigirmos, precisamos, se calhar, de algumas diretrizes da parte do Senhor. E a melhor diretriz é essa. Há tempo para falar, mas há tempo para estar calado. E são estas duas coisas que nós temos que saber utilizar na nossa vida diariamente. Quando é que nós devemos falar e quando é que nós devemos estar calados. E é isso que dirige a nossa língua. Nós sabemos que uma língua que destrói, nós vemos que Satanás utiliza para dividir. Essa é a conta que Satanás mais gosta, que é a divisão. Ele gosta de dividir. Aquilo que o Senhor une, que é o casal, para o resto da vida até que a morte os separe, nós vemos hoje Satanás a utilizar a mesma língua para dividir casais. Nós vemos constantemente casais a divorciarem-se. Nós vemos hoje que o divórcio é promovido. Nós vemos festas hoje, há eventos para que haja, para comemorar o divórcio. A língua tem esse poder tremendo. A destruição é total. Nós vemos Hitler, ao longo da história, quantos milhares de judeus e milhares de pessoas ele não matou através de uma ordem. Nós vemos Herodes, por se precipitar naquilo que ele disse, João Batista ficou sem a cabeça, foi morto por ele se precipitar. Nós temos de ter cuidado com isso, irmãos. Há um provérbio que diz, o provérbio 29, e no versículo 20 diz assim: tens visto o homem precipitado nas suas palavras? Se tens visto um homem precipitado nas suas palavras, mais esperança há de um tolo do que nele. Quantas vezes nós nos precipitamos nas nossas próprias palavras? Porquê? Porque daquilo que o nosso coração está cheio, é aquilo que a nossa boca vai falar. Enchemos-nos com as coisas do Senhor e certamente nunca nos vamos precipitar. É nessa altura que nós temos que estar calados. De vez de nos precipitarmos, então é a altura para estar calado. É a altura, se calhar, para nós ouvirmos. É a altura, se calhar, para nós, em vez de falarmos, orarmos por esse assunto, por esse problema. Essa é a altura de estar calado. A altura de nós estarmos com o Senhor é a altura em que nós vamos estar a ajudar, é a altura que nós próprios vamos nos estar a ajudar a nós quando ficamos calados e falamos com o Senhor. Essa é a altura de calar. A altura de falar é quando nós encorajamos alguém que está mal. É a altura de falar, se calhar, em momentos como estes, como vimos agora, e certamente a família do nosso irmão Armando está a passar um momento mais difícil, que é a perda do pai, do avô, do amigo, do companheiro. Se calhar é esta altura que muitas das vezes nós custa-nos falar, mas se calhar é uma pequena palavra de encorajamento que vai servir de bênção para essa pessoa. É essa altura em que a língua dirige. É essa altura que nós devemos dizer qualquer coisa. Nós também podemos ver que não há nada que nós não possamos dizer que não crie impacto. Tudo aquilo que nós dizemos tem uma consequência. Nós temos que ter cuidado. Principalmente com aqueles que estão no nosso lar. São os nossos filhos, a nossa esposa. Tudo aquilo que nós lhes dissermos, principalmente aos nossos filhos, eles vão guardar na sua mente, porque o pai e a mãe são uma autoridade. É horrível um pai dizer a um filho: tu não prestas, tu não vales nada, tu não vais ser ninguém. Se continuares assim, tu vais acabar nisto, vais acabar naquilo. Os nossos filhos vão crescer com isso na sua mente. Eles vão crescer, como se costuma dizer, com isso processado na sua mente. E vai ser muito difícil eles conseguirem dar o passo, conseguirem ultrapassar essas barreiras. A língua tem esse poder destrutivo tremendo. Temos de ter cuidado com isso, irmãos. Agora, nós temos de ter cuidado também para que possamos deixar que seja o Senhor a utilizar a nossa língua dentro dos nossos lares. Vamos encorajar os nossos filhos,
vamos encorajá-los a ultrapassar as dificuldades. Não vamos dizer a eles que eles não conseguem. Vamos dizer a eles que eles conseguem com a ajuda do Senhor. Vamos fazer disso a nossa bandeira diária nos nossos próprios lares. Ainda queria compartilhar convosco. Há um versículo tremendo, que é o versículo 12, o capítulo 12 de Provérbios, e no versículo 18. E o Senhor diz-nos assim: há alguns cujas palavras são como pontas de espada, mas a língua dos sábios é saúde. Onde é que nós vamos buscar essa sabedoria? A Bíblia diz-nos assim: deixa o Senhor tomar conta do teu coração. Provérbios 4 e no versículo 23 diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Se nós procurarmos a sabedoria, e a sabedoria que nós vamos achar é na palavra de Deus, não é em mais nada, mas simplesmente na palavra de Deus, se nós enchermos o nosso coração com a sabedoria de Deus, nós vemos aqui, como nos diz aqui este provérbio, mas a língua dos sábios é saúde. Há uns que a língua é como uma espada, mas há outros que a língua é como saúde. Se nós, porventura, os nossos filhos não nos procurarem para receberem um conselho, não nos procurarem para ouvir as nossas palavras, como é que nós estamos a utilizar a nossa língua? Estará a ser uma espada ou estará a ser de sabedoria e que dá saúde aos nossos filhos, ao nosso lar? Cuidado, irmãos. Uma das coisas, vocês analisem a vossa vida. Analisemos a nossa vida. Se não nos procurarem, principalmente os que são da nossa casa, os nossos filhos, para desabafarem connosco ou para falarem seja daquilo que for, há qualquer coisa, o problema não está neles. O problema se calhar está em nós. Há qualquer coisa que nós devemos alterar o caminho da nossa vida. Vamos analisar o que é que nós dizemos, o que é que nós fazemos, como é que nós temos enchido o nosso coração. Cuidado com isso, irmãos. Às vezes deixamos-nos dominar pelo nosso próprio temperamento. E ao deixar-nos dominar pelo nosso temperamento, o nosso coração vai se encher de muita coisa má. Que nós possamos procurar na palavra de Deus aquilo que é certo para enchermos então o nosso coração disso. Se nós enchermos, lá está, a língua sendo uma purga, vamos falar coisas boas, vamos falar aquilo que o Senhor quer que nós dizemos uns aos outros. Isso é o mais importante, irmãos. Nós vemos a mulher virtuosa em Provérbios, no capítulo 31 e no versículo 26, o Senhor diz assim: a mulher virtuosa abre a sua boca com sabedoria. Lá está, sabedoria. Onde é que ela vai buscar sabedoria? A palavra de Deus. E a lei da beneficência está na sua língua. É tão simples como isso, irmãos. Vamos buscar. Quanto tempo é que nós passamos a ler a palavra de Deus? Diariamente? Semanalmente? Mensalmente? Nós já pensamos quanto tempo nós levamos no Facebook? Quanto tempo é que nós levamos a ler a palavra de Deus? É o mesmo tempo que levamos no Facebook? Quanto tempo é que nós dobramos os nossos joelhos a orar por problemas que nós temos? Problemas que os outros têm? Quantas vezes, se nós não tivermos a disciplina, porque é uma disciplina, irmãos, se nós não criarmos... Na sexta-feira nós falávamos isso aqui na reunião de jovens, em relação à questão de nós muitas das vezes perdermos tempo. E o Senhor diz que nós devemos remir o tempo. E os jovens falavam nisto e nós falávamos, e de que no início, se de facto nós... dizer, não, porque é muito mais fácil pegar na palavra de Deus, e é muito melhor, é mais aprazível do que ir ao Facebook. Irmãos, é assim... Há uma disciplina. Há que provar as duas coisas. Se a gente provar, eu não estou a dizer para provarmos as coisas más, mas vamos provar primeiro a Bíblia. Se nós provarmos primeiramente aquilo que o Senhor tem nos dar, depois nós não vamos dar o valor que não tem a coisas que não prestam. Isto é como nós comermos uma boa carne, não é? Se nós comermos uma boa carne, não vamos dar valor àquilo que não presta, vamos dar valor àquilo que é bom. E se nós provarmos verdadeiramente aquilo que Deus tem para nos dar, através da sua sabedoria, nós vamos priorizar isto. Não é que esteja mal nós andarmos no Facebook, ou seja, onde for. Não é nada disso. Não é mal nisso. Mas, fazendo coisas boas. Mas, se priorizarmos isto, vamos dar mais valor a estarmos aqui. Vamos dar mais valor a estudar. Vamos dar mais valor a podermos tirar ensinamento daqui, para da nossa boca sair para os nossos filhos coisas boas.
E não se esqueçam, nós estamos a atuar para os nossos filhos. Nós estamos a atuar para os nossos jovens. Os nossos jovens, eles não olham uns para os outros da mesma maneira que olham para os mais velhos. E é uma responsabilidade tremenda, irmãos. Precisamos ter cuidado, porque a língua pode ser uma coisa poderosíssima nas mãos do Senhor, mas também pode ser uma arma nas mãos de Satanás. E ele quer isso. Ele alegra-se quando nós, com a nossa própria língua, e nós vemos aqui nesta passagem em Tiago, quando nós com a nossa própria língua falamos mal dos nossos próprios irmãos. Mas o que é isto? Quantos de nós não saímos daqui, como se costuma dizer, eu já ouvi alguém dizer uma vez isso, que o prato preferido ao domingo é pregador na brasa. Quantas vezes nós não saímos daqui e se calhar falamos mal de quem pregou, ou da mensagem, ou seja, daquilo que foi, ou de algum irmão que disse alguma coisa, quando nós devemos, se calhar, esse é o momento de estar calado e de não falar. Então vamos orar, vamos falar com o Senhor e vamos estar calados. Muitas das vezes ganhamos mais em estar calados do que propriamente a falar. Que o Senhor nos ajude a saber domar este pequeno membro. Mas para isso, nós temos que deixar o Senhor domar o nosso coração. Se não deixarmos o Senhor domar o nosso coração, nunca vamos dirigir a nossa língua da melhor maneira. Ela vai ser um membro destruidor e não um membro em que edifica. Por isso tenhamos cuidado, irmãos, e vamos nos alimentar daquilo que é mais importante, que é da palavra de Deus, para que o nosso coração possa transbordar através da purga que é a nossa língua. Que o Senhor nos ajude.